que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esse é um salmo chamado Salmo de chegada. Os peregrinos, quando iam para Jerusalém, lá no tabernáculo, ainda não tinha templo, tinha tabernáculo. Então Davi vai escrever esse salmo, e aí o visitante chegava na porta do tabernáculo, e ele perguntava: quem habitará no teu tabernáculo? E o sacerdote que estava na porta dizia: o que for limpo de mãos e tal. Era uma coisa interessante. Mas esse salmo aqui, irmãos, ele traz duas questões muito significativas. Aqui, quando ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Então ele está, é um verbo do hebraico iagur, que significa alguma coisa provisória, uma coisa de passagem. E quando ele diz lá: quem há de morar no teu santo monte, já é um outro verbo, yeshakam, que é um verbo que significa uma morada permanente. O que o Davi está querendo compartilhar conosco? Ele quer dizer o seguinte, que há duas etapas na vida humana em relação do homem com Deus. A primeira é provisório. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Habitará do verbo yagur, que significa uma presença provisória. Eu vou lá na casa do Sérgio, como já fui, e fui muito bem recebido lá, um almoço gostoso, pensa num churrasco, pensa numa sobremesa feita pelas mãos de sua prendada filha. Mas é o que eu fui lá, eu não fui morar na casa do Sérgio, eu só fui iagur, eu fui provisório, ok? Já a palavra yeshakam é algo permanente. Então ele está dizendo, quem é que pode, enquanto na terra, e olha que coisa impressionante, viver provisoriamente com Deus na terra. Porque, e a ideia é essa, se não pode viver provisoriamente com Deus na terra, não pode morar permanentemente com Deus no Monte Santo. Isso aqui é interessante do Salmo 15. E daí o que de fato ele diz? Ele diz aqui, e olha que interessante aqui, ó. Quem habita no seu tabernáculo? Era a visão dele. Porque o tabernáculo tinha a presença de Deus. Então a ideia deles era o seguinte, o camarada entrava no tabernáculo, ficava com Deus e saía, mas saía de Deus também. Hã? A ideia deles era essa, e era isso mesmo. Deus não... E aí ele pegou, mas tem uma eternidade. Quem é que pode entrar no tabernáculo? Pode também entrar no Monte Santo. Fazendo uma atualização, hoje ninguém entra no tabernáculo. Hoje é o tabernáculo que entra na gente. E o tabernáculo que entra na gente, não somente faz a gente ter uma morada provisória aqui, como também na eternidade. Então, Jesus Cristo, ele potencializou as relações nossas com Deus. As relações do ser humano com Deus lá no Antigo Testamento era uma relação diferente da relação que temos hoje. E olha que interessante, você pega aqui essa lista, quem é que vai habitar no Santo Monte de maneira permanente? Presta atenção.
O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, que honra o que teme o Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata. É impossível isso aqui. É impossível isso aqui. É impossível isso aqui. Ok, então tem que acontecer alguma coisa. Porque não é possível. Ok, ser íntegro, é possível eu ser íntegro. O Espírito Santo está comigo, ele me ajuda, claro. Mas esse monte de preceitos não é possível. Por forças humanas, não é possível. Então, o que me faz viver, o que me faz viver em relação a Deus, de maneira que agrade Ele? Só pela força do Espírito Santo. Porque a princípio você olha isso aqui, Romualdo, você pode cair numa coisa chamada moralismo. Quem é crente? Não é aquele que faz isso e não faz aquilo. E não pensa naquele jeito. Isso é edificar a relação com Deus na base moral. Na base moral, o filho que ficou em casa com o pai tinha. A questão não é essa. A questão é: a relação com Deus, ela só é possível a partir do Cristo habitando em mim. Eu não posso ser assim, mas Deus pode. E porque Ele pode, então Ele me ajuda a ser. Porque a moral, veja bem, o brasileiro, a cultura brasileira, no início do século XX, criou as famílias do preceito da moral, correto? Errado, foi totalmente errado isso. Você olha bem assim, porque o meu avô, porque o meu bisavô criou assim e tal, e aquela coisa toda, aquela austeridade, rígido, aí todo mundo pensava que construir a família em cima dos preceitos morais era o melhor caminho. Não, não era. Por quê? Porque a moral, ela é relativa. Ela muda. Hoje, exatamente. Como é que está a moral hoje? Percebe? Então, as famílias têm que estabelecer as suas relações um com o outro e com Deus a partir de Deus. E não a partir da moral. Veja, a fé cristã tem moral, mas ela não é moralista. Então, quem é que pode habitar no santo monte de Deus? Quem é moral? Não. É possível habitar permanentemente no monte de Deus quem de fato tem uma relação com Deus no nível de intimidade, nesse sentido de que Deus, eu não posso, tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. A dependência de Deus, absolutamente. E aí nós vamos ter uma vida que de fato agrada a Deus. A questão é, nós ensinamos para os nossos irmãos em nossas comunidades princípios éticos e morais ou princípios da fé cristã? Como o Giovanni falou, a moral ela é relativa. Hoje, os velhinhos que olham os seus netos se frustram, porque ele não foi criado do jeito que está acontecendo. Porque ele foi criado em cima da moral. E nós devemos edificar a nossa vida em cima da fé cristã em Jesus Cristo. Vamos pensar nisso? Quem é que pode habitar no Santo Monte? Quem desenvolve um relacionamento na fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Também poderia dizer que nós temos uma ética diferente desse mundo. Não, é. A ética de Deus, ou a ética cristã. Nós falamos... Diferente de moral. Não, é totalmente. Ética e moral são dois conceitos diferentes. Mas ela flerta Sim. com a moral, e eu vejo que é uma linha fina. Quando a gente fala, não, o fulano tem que ter um viver ético, ética é tudo aquilo que as pessoas veem em mim. Mas o que as pessoas não veem em mim? Aí que é o problema. O problema não é o que as pessoas veem em mim, o problema é como eu estou diante de Deus. Porque o Moisés,
ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, ética. Eu, porém, vos digo, se alguém tiver ódio no coração, já matou. Então, o que é mais profundo? A vida flui a partir da fé em Cristo. A ética, Giovanni, ela vem a reboque, não como fruto do que eu faço, mas é fruto daquilo que o Espírito Santo faz em mim. Quando a gente fala de moral e ética, a gente fala de ações a partir do que eu faço. Mas quando a gente põe a fé cristã, não é a partir do que eu faço, é a partir do que o Espírito Santo me capacita a fazer. O que o mundo vai chamar de ética, a Bíblia chama de frutos do Espírito. Porque é a partir do Espírito. Agora... existem vários não, tipos de ética. A ética da medicina, a ética do advogado. Aí é do... Isso. Aí não... A ética cristã, a ética divina está dentro da fé. Isso. Ela é fruto da fé e não fruto de obras minhas. Porque se a gente vai estabelecer a moral e ética a partir de mim, é boa obra. Mas se tudo que eu faço é fruto da fé em Jesus Cristo, aí é fruto do Espírito. Percebeu? Vamos, já oramos, né? Oh, glória! Muito bem, irmãos, hoje nós vamos entrar num assunto absolutamente maravilhoso. Criação do homem, como chegamos aqui? Esse capítulo, a partir de hoje, eu chamo de a tragédia. A história de Deus e a tragédia humana. Nós terminamos com a pericorese semana passada. Foram três semanas falando da pericorese. Foi muito gostoso, né? Muito especial. Então, hoje nós vamos falar sobre a tragédia. A história de Deus e a tragédia humana. Mas antes de falar da tragédia em si, criação do homem. Como chegamos aqui? Olha que coisa impressionante. Em Gênesis 1:26, podemos observar que Deus disse ao ser humano no dia da sua criação, façamos o homem, disse a Trindade, na verdade, eu errei ali, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, do hebraico radar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, ou seja, a fauna e a flora. Ele vai dominar, ele vai governar, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas. É interessante isso aqui, que quando Deus criou o homem, ele não abriu o olho quando Deus soprou, ele já abriu o olho quando Deus criou. Ou seja, assim, a princípio, quando Deus criou os animais passaram a ter fôlego e respirar. Quando Deus criou o homem, ele também abriu o olho quando Deus criou. Aí quando o homem abriu os olhos, Deus vai e... Aí ele passa a ver a vida a partir do que ele recebeu. Entendeu? Ele soprou nas narinas. Então veja, Larissa, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formou, ele está formado. Ele está formado, ele já é um ser vivente. Ele está formado, mas não tem o fôlego de Deus. Ele tem o fôlego da atmosfera. Ele tem o ar. Podemos dizer que é o espírito? Exatamente. Exatamente esse que ele passa a ser, ele passa a ser alma vivente. E quando ele está com o olho aberto, abre o olho da alma. Percebe que coisa? Então, olha lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Então formou. Deus formou. Deus formou, ok. Abriu o olho. Lembra que eu falei para vocês? Me perguntaram, pastor, Adão tinha umbigo? Tinha. Ah, que tinha. E essas perguntinhas bestas, né?
Adão tinha umbigo? Eu falei, tinha. Aí o rapaz se assustou. Tinha, pastor? Eu falei, claro que tinha. Aonde que está na Bíblia? Eu falei, é muito simples. Quando Deus fez Adão, aquele boneco de barro bonito, Deus chegou na barriga dele e disse, acorda, rapaz. Pronto. O umbigo ficou. O dedo de Deus no umbigo dele. O umbigo lá é o dedo. Olha pro seu umbigo aí. É o dedo de Deus, rapaz. Então, tá, o Senhor formou. Ok. Então, ele é uma criatura formada. Mas como o Newton disse, é uma criatura formada como os animais estavam lá, mas não tinha o sentido. Ok? Soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser. Aqui ele é formado. Aqui ele passa a ser. Presta atenção. Uma coisa é ser formado, construído, criatura. A outra coisa é se tornar alma vivente. Por isso que os animais não são alma vivente. Ok? Eles não têm o espírito, o fôlego de Deus. Só nós temos o fôlego de Deus. Gênesis 2:7. Eu gostei dessa imagem, muito bonita essa imagem. Continuando. O termo Haggadah, no hebraico, tem como ponto de partida da sua etimologia outras duas palavras. Dam, sangue, do plural demei, e adma, terra, solo. Sabe o que é interessante nisso? Como é que é a palavra sangue em hebraico? Dam. Dam. No singular. Como é que é no plural? Como é que é lá? Demei. Singular. Plural. Singular de sangue é sangue. Singular é plural de sangue. Sangues. Sabe qual é o interessante, Edna? Que quando a Bíblia diz em Gênesis que quando Caim matou Abel, quando Deus fala para Caim, porque o sangue do teu irmão clama da terra a mim, não é isso aí, Giovanni? Não é isso aí, ô Nilton? Né? É isso aí. Isso aí. Não está escrito com a palavra dam, está escrito com a palavra demei. Olha que interessante. Então, Deus está falando assim, Oswaldo, onde está o teu irmão Abel? Porque os sangues do teu irmão clama da terra. Toda uma descendência que não virá. Olha que coisa impressionante. Toda uma descendência que não virá. E eu fico pensando que quando morre um jovem, de qualquer maneira, ou doente, ou acidente, ou assassinado, ou qualquer tipo de coisa, é sangue, né? É uma descendência que não virá. É um demei. Assim, é impressionante. Então, Deus faz essa denúncia para Caim. Vamos continuar. Tanto que ele disse que cada casal potencialmente é uma nação. Claro que é. Exatamente. Muitas nações surgiram dele. A humanidade veio de um casal. Eu vou falar disso. A importância do casamento. É muito interessante e semanticamente significativo que esses dois conceitos estejam incorporados no nome do primeiro ser humano, Adão, em português, né? Deus criou o ser humano da terra, Gênesis 2:7, do pó da terra. E a vida que lhe foi insuflada está como que expressa
organicamente no sangue que percorre seu corpo e lhe mantém a vida. Gênesis 9:4. Não é, Edinaldo? O que acontece com uma pessoa que sofre um ferimento de qualquer natureza, quando perde 1 litro de sangue, 2 litros de sangue? Fica numa situação difícil, né? Pessoas que morrem de hemorragia. É a vida. É o que faz a vida funcionar. E o sangue é uma coisa impressionante, porque a vida está no sangue, e por isso demei, e a nossa própria vida está no nosso sangue. Literalmente o sangue. Então o sangue carrega uma existência tanto física quanto espiritual. A carga genética nossa é uma coisa impressionante. Deus assim nos criou. Continuando. Há 2 palavras muito interessantes que descrevem a criação de Adão. Betseu menu e kitmuteno. A nossa imagem é semelhança. Essas palavras são usadas em pares no texto. E são usadas em pares por possuírem conceitos muito semelhantes. Tzelem, imagem. Demut, semelhança. Formam uma estrutura poética no hebraico chamada de paralelismo, onde a segunda palavra do par expande e reforça o sentido da primeira. Olha lá. Tzelem e demut são pares. Então, essa palavra demut, que significa semelhança, ela fortalece a primeira, tzelem. Agora eu pergunto, por que demut está para fortalecer a primeira? Aqui está a questão. E às vezes as pessoas ficam pensando assim, Deus, imagem e semelhança de Deus, não tem nada a ver com o físico, porque demut e tzelem, elas só habitam no abstrato. Não são palavras que é usada para o seu sentido físico. Então veja bem, você tem um paralelismo, você tem 2 palavras, imagem e semelhança, e a coisa é feita assim, Larissa, de tal maneira que não dá para usar demut sozinho, nem tzelem sozinho. Tzelem sem demut não tem sentido. Demut sem tzelem não tem motivo para existir. Vocês estão entendendo? Se complementam. Se complementam e eu vou além. Elas se complementam, mas o demut é que dá todo o sentido para ela. Então, demut significa semelhança. E ela fortalece imagem. Então, quer dizer, num sentido, se demut dá suporte para tzelem, tzelem tem mais peso do que demut. Nesse sentido. Então, se ele está, se demut, ele está dando ênfase a tzelem, e elas não podem usar, elas não são usadas separadas, então quer dizer que a força está imagem e semelhança. Ou seja, essa imagem só tem sentido se ela estiver suportada por a semelhança. Aqui está o segredo, meus irmãos, da nossa história, da história humana. Então veja, onde a segunda palavra do par expande e reforça o sentido da primeira. Então quer dizer, tzelem só tem sentido se ela estiver amparada por demut. Em outras palavras, quando Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, Ele criou o quê? Ele criou uma expressão de seu próprio ser. Jesus, a Bíblia diz
em Colossenses que Jesus é a imagem. Opa! Não é isso? Diz lá em Colossenses? Que Jesus é a imagem do Deus, e é o mesmo sentido de Tzelem. E é o mesmo sentido que criou a gente. Jesus, ele se chamava Filho do Homem, ou ele era a representação máxima da humanidade. Então, quem era Jesus? Jesus é a humanidade, o melhor que tem na humanidade. Qual é o melhor que tem na humanidade? É Jesus. Por quê? Porque ele é Tzelem. E o que nós somos? Tzelem. Em outras palavras, Jesus, como ser humano, melhorou a minha imagem. Olha que coisa interessante, hein? Hã? E quando a pessoa ainda não entregou a sua vida a Cristo, quando ela não está convertida a Cristo, a sua imagem está ofuscada e sem expressão. Ela não tem, ela está sem expressão, ela está borrada. É como se você vê a sua sombra. Exatamente, é a imagem, é a sua sombra. É só a imagem. A imagem pode ser igual a dele, todo mundo. Pode, exatamente. Agora, não tem a semelhança. Não tem a semelhança. Exatamente. Morto não tem. Morto não tem. Se o cara está morto espiritualmente, então a imagem dele está borrada. Ele não tem expressão de Deus. Está pegando aí, capite? Então tudo começa na etimologia. Então Deus criou o homem à sua Tzelem Demut. Nesse sentido. Imagem e semelhança. Só que não é só uma imagem, não é só uma semelhança. É imagem e semelhança. Não se separa. No hebraico, elas nunca estão separadas. E Demut dando suporte à primeira. Aqui está o segredo da existência humana. Sim. Não, tudo pode ter a ver. Ué. Um demônio vai tomar posse na vida de uma pessoa. Se ela tiver imagem e semelhança, ele não pode, porque ela é completa. Sim. Se ela não tiver, talvez a imagem não tiver a semelhança, ele pode apossar-se. Foi muito. Repete, cadê o microfone? Eugênio! Quando é muito curtinha. Então vai lá. Tá. Quando um demônio vai tomar posse na vida de uma pessoa, se ela tem a imagem e semelhança, ele não pode, porque ela é completa. Sim. Mas se ela tem a imagem, mas não tem a semelhança, ele pode apossar-se do corpo. Certo. E quando o demônio se aposta de um ser humano, eu fiquei ali pertinho. Quando o demônio se aposta do ser humano, é o máximo que ele pode entender Deus. Agora, só um parênteses. Os demônios, é só um parênteses, viu? Eu não vou entrar nesse assunto, Luizão. E você gosta de fazer confusão na sala. Polêmico. Seu polêmico. É só um parênteses. Certo, Raquel? Quando um demônio entra num ser humano e encontra acolhida lá, e se ele não for perturbado, ele fica lá, porque os demônios inteligentes não se manifestam. Porque a Bíblia diz lá Jesus disse, que, em Mateus 12, que o único lugar que os demônios encontram repouso é do ser humano. Fora do ser humano, eles sofrem demais. Agora, a grande questão é, e aí eu quero dar essa informação para o Oswaldo, que é um exorcista de carteirinha, PhD em exorcismo, que é da Assembleia, o cara já, carteirinha dele já carimbada, exorcista profissional. Já nasce no óleo. Já nasce nadando no óleo, né, Alex? Já tá, já. Então aí, quando eles precisam de habitar num corpo. Mas quando eles entram nos porcos, o que acontece? Não tem mais. O que acontece com os porcos? Eles se precipitam. Por quê? Aqui está a questão, que talvez vocês não saibam. E daí eu vou passar essa informação e você passa para frente quando alguém te perguntar, porque fatalmente vai perguntar.
Por que os porcos se atiraram no mar? Porque, veja, o animal tem sinapse como o homem tem sinapse. Certo, Leia? Certo, Tília? O homem tem sinapse, que são o instinto. O animal tem sinapse. Só que o animal não tem alma. Por quem foi que atirou os porcos no mar? Os próprios porcos. Por quê? Porque a sinapse dele entrou em ação e eles falaram, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eles entraram em colapso porque no instinto deles, na sinapse deles, estava acontecendo alguma coisa errada com eles. Eles não conseguiram, o instinto deles não conseguiu. Então, quando eles se assustaram, não com o que viram, mas se assustaram com o que estava no corpo deles, eles sentiram alguma coisa no corpo deles. Porque um animal, quando ele pressente o perigo, ou quando ele... quando o instinto dele alerta para alguma coisa, como é que ele fica? Ele fica inquieto. É o cachorro que late, é o gato que mia, é o gato que se arrepia. Exatamente. Então, só que eles não pressentiram fora deles. Eles pressentiram? Não pressentiram. Eles sentiram dentro. Eles entraram numa convulsão coletiva. Porque o ato deles correrem e se atirar no mar é um ato de um animal que está completamente fora de sintonia. Quando vai ter terremotos, né, eles usam os animais que eles sentem antes. Exato. Então, quer dizer, o animal, ele pressente o perigo, ele fica na dele. Rosna, late, tal. Cavalo fica dando as manifestações dele. Mas ele fica ali. Externamente. Mas quando foi dentro, entraram em colapso. E se atiraram no mar. Não, é só um parênteses, tá ok? É como essa fala do Sidney. Então, veja que impressionante. A imagem de Deus em nós. Então, o máximo que o demônio pode entender Deus é dentro de um ser humano. Mesmo com a imagem borrada como é. Quero falar dessa mulher. Doutora Rebecca L. Cam. Ela é do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia. Essa mulher não é professora de escola dominical. Ela é uma cientista, bióloga. Essa mulher fez uma pesquisa impressionante. Ela coletou 149 DNAs de várias pessoas ao redor do globo. Aí você fala assim, mas 149, mas são bilhões, não. Mas ela pegou de determinadas etnias. Dos brancos, dos negros, dos índios, dos mamelucos, dos caucasianos, dos pigmeus, dos aborígenes, dos beduínos. Ela coletou 149 DNAs de várias etnias ao redor do mundo. E ela fez um exame biológico e ela chegou a uma conclusão depois de 1 ano. Todos os seres humanos descendem de uma mulher. Isso é... Ela batizou de Eva mitocondrial, porque só era possível fazer o exame com as mitocôndrias. Foi indo, e chegou lá, todo ser humano descende de uma mulher. Agora, eu pergunto, a comunidade científica divulgou isso? Você sabe qual é o pior disso? Sabe quando foi que ela fez essa pesquisa? 1987. Quase 40 anos que a comunidade científica sabe que todos os seres humanos descendem de um DNA feminino. Isso foi em 1987. Em 1997, teve um casal de biólogos ingleses
do mesmo nível da doutora Rebeca, que fez o contrário. Em 97 já era possível mapear o DNA masculino. Fizeram o mesmo procedimento que a doutora Rebeca. Adivinha? Todos os seres humanos descendem de um DNA masculino. Que chamou, era Eva mitocondrial, Eva mitocondrial, Adão genético. Você acha que você ficou assustado? Já em 97, eles puderam, estava mais evoluída a ciência. Eles fizeram um retroativo, ok. E aí eles somaram com a pesquisa da doutora Rebeca. E como eles estavam mais avançados, eles falaram assim, ok, então o DNA, todos os seres humanos descendem de um DNA masculino e feminino. Eva mitocondrial, Adão genético. Agora, a questão é, quando é que eles apareceram no planeta Terra? Usando os mesmos princípios, carbono 14, etc, etc. Chegaram a uma conclusão possível. Olha que interessante. 9.000 anos atrás. Mais ou menos a data em que os nossos pais foram expulsos do jardim. Que coisa impressionante! Então veja, a comunidade científica traçou a árvore genealógica de volta até um homem e uma mulher encontraram um cromossomo Y, que chamaram de cromossomo Y Adão, que de forma mais popular se chamou Adão genético, e se refere à mitocôndria do DNA da mulher como Eva, e isto é relacionado na literatura científica como a hipótese do Éden. É hipótese, mas nós não vamos divulgar isso. Gente, quase 40 anos que essa pesquisa foi feita. Aliás, 40 anos que ela foi apresentado o resultado, mas que foi feita foi em 85. Eles tiraram sequências mitocondriais de um número de diferentes grupos étnicos do mundo inteiro e determinaram que cada um deles descendeu de uma fêmea. E aqui, olha que impressionante. Adão e Eva, cerca de 6.000 anos, esse dado é 9.000 na verdade. Começa com eles, né? E todos os seres humanos vêm deles. Aí tem um texto aqui, Adão pôs sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Então, viemos todos de uma mesma mulher, viemos todos de um mesmo homem. Viemos todos de um mesmo casal. Então, você dizer assim, eu falo quando eu falo de Adão e Eva nas minhas pregações, eu sempre uso o termo nossos pais. Eram nossos pais mesmo. Falo nossos pais biológicos e nossos pais espirituais. Então, eles, de fato, eram... Agora, isso aí é uma questão científica. Então, cientificamente falando, todos nós viemos de um casal, que a Bíblia vai chamar Adão e Eva. Mas também, não, isso aí eu não quero... Nós temos uma outra prova, que é uma prova arqueológica. Tradição adâmica. Se trabalha com tradição histórica. Se Adão estiver no topo da genealogia de todos os povos, é inevitável que se encontre algum vestígio do ancestral comum. É inevitável. Para isso, temos que ir ao berço da humanidade, onde a escrita foi produzida na Suméria. E isso foi muito tempo anterior à Bíblia. E encontra registro do Gilgamesh, do Enuma-Elish e de outros mais. Encontramos que o primeiro ancestral da humanidade, preste atenção, se chamou Adapa. Outros dizem Adama ou Admuzi, que são nomes por sua fonética, lembra do hebraico? Adam.
Pessoal, essa questão sumeriana é cerca de 2.000 anos antes de ter sido escrito o Gênesis. Quando Moisés escreve o Gênesis, inspirado por Deus, essa cultura de que o primeiro ser humano tinha o nome Adama ou Admuse, vem uns 2.000 anos antes de Gênesis. Aconteceu alguma coisa na história. Os irmãos estão pegando aí? Que traduzimos por Adão e as histórias se parecem. Esses escritos falam de um paraíso idílico chamado Edenu, acadiano, ou Edim, em sumeriano, que significa planura cheia de água, que no hebraico Éden tem o mesmo significado. Então, a história se cruza com a Bíblia, gente. Não, eu não acredito na Bíblia. Eu fui fazer uma consulta com um médico aqui na cidade. Hã? Quem foi, Vi? Hã? Não foi ele não, graças a Deus não, foi ele não. Foi um ortopedista. Tá vendo? Eu falei que esse Luizão não é santo não. Não, só aquela cabecinha dele ali, eu vou te contar. Aí eu fui lá e tal, ô Irã, o que está acontecendo? Ah, doutor, eu estou assim, uma dor aqui e tal. Aí ele falou assim, você faz o quê? Eu falo, eu sou professor de teologia, sou pastor. Ah, você é pastor? Você é professor de teologia? Ah, sou pastor. Ele falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta para pastores, para gente de igreja, para padres, e eu nunca tive uma resposta que me convencesse. Aí eu falei, pô, tô lascado agora, né? Porque... Lá vem, cara, lá vem. Eu falei, qual a pergunta, doutor? Qual a pergunta, doutor? Eu quero que você me prove, fora da Bíblia, sobre a criação e o dilúvio. Eu falei, fora da Bíblia? Fora da Bíblia. Eu falei, você conhece a história do Enuma Elish? Não conheço. Eu contei para ele. Foi interessante até. Eu falei, o Enuma Elish diz que o ser humano foi criado por Marduk. O Marduk e seus deuses criaram o ser humano e criaram para trabalhar no planeta. Parecida, né? E aí, no Enuma Elish, ele vai dizer que o Enuma Elish, doutor, tem 7 tabletes. Cada tablete é uma coisa que Marduk criou. O Marduk criou a terra, Marduk criou a água, Marduk criou os animais. E, doutor, o 6º tablete, Marduk criou o ser humano. Olha que coisa impressionante. No Enuma Elish. E ele criou os seres humanos para trabalhar para os homens. Só que quando os homens trabalhavam, eles faziam muito barulho. E quando eles faziam muito barulho, eles não conseguiam descansar, os deuses. Então, Marduk decidiu acabar com todo mundo, porque está fazendo muito barulho. E sabe como foi que Marduk destruiu o ser humano, doutor? Aí ele, com um dilúvio, eu falei, exatamente. Você quer mais alguma prova? Você quer mais alguma prova? Então, gente, é impressionante. Não tem para onde correr. O ser humano foi criado por Deus, sim. Aí eu falei, doutor, e para terminar, o 7º tablete, sabe o que aconteceu quando o Marduk criou o ser humano no 6º tablete? Sabe o que aconteceu no 7º tablete, doutor? Ele, já sei. O quê? Ele descansou. Eu falei, exatamente. No 7º tablete, Marduk descansou. Aí ele falou assim, mas essa é a história que Moisés conta. Eu falei, Eu falei, sabe por que as histórias se cruzam? Porque tem uma mesma fonte. Tem a mesma fonte. É Deus. Que contou para os filhos, que contou para Adão e Eva, que contaram para os seus filhos, que chegou em Noé, que contou para os seus filhos, que chegou até nós. Então, não tem para onde a gente fugir. E olha que interessante, na tradição adâmica, os escritos falam de um paraíso idílico chamado Edenu, ou Edim.
que é a mesma fonética de Éden. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta? Tá indo bem para vocês? Então ali... Sim, Nilton. Vamos lá que é 9.000, né? Sim. 9.000. De Adão do pecado para cá? Isso. Por aí, exatamente. Número aproximado. E esses ossos que acham aí de homens contagiados, né? Essa ciência que homem, milhões de anos. Ok. Foi muito bom. Quando os fósseis, quando são encontrados, né? Os fósseis, quando são encontrados, lembra sempre, nós temos aqui 3 pessoas aqui dentro que trabalham com Leia, tem a Edna e tem a Larissa. Hoje, nós temos uma academia humanista. Ou seja, a academia hoje, Newton, não trabalha com nenhum pressuposto bíblico ou coisa parecida. Eles trabalham com o humanismo. O homem está no centro. Então, quando eles falam, e olha, porque esse fóssil aqui tem 60 milhões de anos. Conversa para pôr dormir. Sabe qual? Não sei se vocês já ouviram isso, o Giovanni que sempre está assistindo coisas. Eu não sei se vocês sabiam o que faz o teste do carbono, o aparelho que faz o teste de carbono 14, você sabe qual é o limite do carbono 14? O teste da máquina, você sabe? Até onde para trás no tempo ele pode ir? 15 mil. Se for muito bom o aparelho, 20 mil. Se for muito bom. Como é que os caras podem dar data de 60 milhões? Chorumela. Já começa por aí, Nilton. Então, mas por que, Nilton? Porque a academia é humanista. Para poder desfazer os princípios das escrituras. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui, é minha opinião. Eu não acredito que o mundo tenha 10 mil anos de existência. Eu acredito que o universo tenha bilhões de anos. Eu estou falando universo. A história da civilização humana é outra coisa. E a gente não sabe também quanto tempo levou Adão em santidade. Quando Deus criou Adão e Adão pecou, quanto tempo levou? Nós não sabemos. Quanto tempo tem Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Pode ter sido milhões de anos. Pode ser que os nossos pais viveram milhões de anos. Pode ser. Pode ser. São chamados de tempos imemoriais. Tempos perdidos da memória. Então, eu não sei. Agora, afirmar que tal animal viveu há 100 milhões de anos, eu acredito que a história da nossa civilização tem 10 mil anos. Todos esses animais, 10 mil anos para cá. Agora, o que aconteceu? É um mistério. Então, nós não podemos bater o martelo que é isso. Eu acredito que aproximadamente 7 mil anos. 6 mil, 7 mil. Por exemplo, existe dentro da história antiga um período chamado Pleistoceno. Aí os antropólogos vão dizer que o período do Pleistoceno durou 2 milhões de anos. E terminou, olha que interessante, o período do Pleistoceno, terminou aproximadamente 10 mil anos atrás. Durou 2 milhões de anos e terminou 10 mil anos atrás. Ora, pode ser que o Adão foi criado no Pleistoceno, ué. Por que não? Por que não? E mais, eles encontraram, olha, eu não estou falando de Bíblia agora, eu estou falando de ciência. Eles encontraram provas evidentes que no período do Pleistoceno, os seres humanos, eles viviam em comunidade familiar. Ou seja, a família veio antes de tudo, a família veio antes de Estado, a família veio antes de governo, a família veio antes de ciência, a família veio antes de tudo. Por isso que o Estado e o governo não podem dominar a família é a primeira instituição. E se o Pleistoceno tem razão, então
Talvez nós estamos achando aí, pela história, que o Adão foi criado no Pleistoceno. Depois você pesquisa lá, não sei como é que o Newton não foi futucar ali o Google ali. Né? Então... Rousseau fala sobre isso, né? Ele tem um livro maravilhoso, talvez a melhor dele, que fala sobre o discurso da desigualdade entre os homens. Como é que foi essa evolução? Essa involução. Assim, claro. Tem uma ideia errada. Aqui, Mas humanista. Ele faz um apanhado histórico assim, maravilhoso. Como é que se iniciou as primeiras famílias, depois se formaram as primeiras tribos, as primeiras comunidades tribais, que depois viraram reinos e assim por diante. É legal que a gente tenha uma ideia cronológica como é que a gente chegou no mundo ocidental, no mundo como conhecemos. hoje. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui, o que o Newton perguntou, o Giovanni está falando aqui, é que tudo teve um zero, um marco zero. Então nós não somos fruto de uma experiência randômica, como diz vocês sabem que, eu não gosto de entrar nesse assunto que é uma delícia. Vocês sabem que o darwinismo ele foi lançado oficialmente que ano? Quem lembra? 1859 com o livro A Origem das Espécies. Em 2009, quantos anos foi de 1859 para 2009? 150. Sabe o que a comunidade científica darwinista lançou em 2009? Novo darwinismo. O que significa isso? Que esse darwinismo original não respondeu às expectativas em 150 anos. Eles estão procurando o elo perdido faz 150 anos, nunca acharam o elo perdido. Então quer dizer, agora nós temos um novo darwinismo. Os caras sabem que não é verdade, mas não larga a mão, porque a comunidade científica, tem um site, tem um filme, tem um site, Dissident of Darwin, em inglês. Eu já falei dele aqui para vocês. Se vocês quiserem ir, pode até procurar aí. São milhares de cientistas abandonando o darwinismo. Médicos, astrofísicos, astrônomos, biólogos, e não é nenhum professor de escola dominical. E quase todos são ateus. Dissident of Darwin, é em inglês, esse site é em inglês. Dissident com 2 S's. Dissident of Darwin. E os caras estão abandonando o barco. Por quê? Porque a Bíblia tem razão. O Darwin não respondeu. Achou aí? Não está mal escrito ali. Só a bispa ali que escreve certo. Eu escrevo muito mal. Percebe? Não tem como a gente sair. Deus nos criou. O cara pode pular para tudo quanto é canto aí. Não vai. A Bíblia tem razão. Nós fomos criados por Deus para a sua glória. Né? Achou aí? Eu queria que um de vocês achasse para vocês verem que eu não estou com conversa fiada, atacando o darwinismo. Oi? Acha, mas não sabe ler inglês? Não, mas está lá, mas tem o tradutor. Achou aí, Sérgio? Beleza. Achou lá, já achou. Darwin. É inglês, ele está em inglês. Tá bem? Não é nesse site não. Isso aí está no Wikipedia. Depois vocês procuram lá. Ô Eugênio, caça aí para nós. Esse é o cara. Esse é o pastor da nova geração. 2 S. Dissident of Darwin. Abandonando a Darwin. Eu não quero saber de Darwin. Eu sou dissidente. Porque eles viram e a declaração que eles fazem é absurda. É quase uma declaração de fé cristã.
também conhecido como ascendente é um documento controverso da teoria da evolução. Sim. Mas você entrou no site deles? Não vou aqui. From Darwin. Achou aí, Delma? Aí, ó. É from Darwin, então. É from Darwin. From, né? Vicente from Darwin. Isso. Dissident from Darwin. Isso. Contra o darwinismo. Contra o darwinismo. Achou isso, Sérgio? É tudo em inglês. Põe lá põe lá o tradutor e leia a declaração deles. Somos céticos quanto à capacidade de mutação aleatória e da seleção natural explicarem a complexidade da vida. Deve-se incentivar um exame cuidadoso das evidências a favor da teoria darwiniana. Os caras... Somos o quê? Céticos. Eles sempre usaram isso para a palavra fé. Agora eles estão usando isso para Darwin. E você vê lá, são milhares de cientistas, astrofísicos, médicos, geneticista, biólogos, só cientistas. Os caras estão dizendo, Darwin não respondeu às expectativas da história humana. Não, e tem um monte de universidades aqui. E tem universidades, isso. E tem universidades que rasgaram com Darwin, não quer saber de Darwin. É porque não é um fato, né? Não é. É uma teoria. Só que... Não, Giovanni, só que... Porque a academia humanista, a teoria virou lei. É uma teoria que virou lei. Ninguém pode atacar isso aí. Né? Mas depois vocês estudam em casa aí, fica muito interessante, viu? Rapaz, CETEV é cultura, meu. Continuando. Esse primeiro homem foi criado no Edenu, uma palavra suméria que significa terreno plano. Edenu é mencionado como o jardim dos deuses. E está localizado em algum lugar da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. É a Bíblia aqui, pessoal. Só que eu estou dando aqui, um tablete aqui, do Marduk criando. Do Marduk aqui no jardim dos deuses. Está aqui, está na história. Você não tem como tirar isso fora. Gênesis, agora eu quero, indo para o final, Gênesis 2, 18 a 21. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Guarde bem essa fala aí, Oswaldo. Mas se você soubesse a bênção que tem por detrás dela. Se vocês souberem... Oi? Eu estou fazendo casamento. Não é bom que o homem esteja só. Ô, Marada, amém ou não? Amém ou não, amém? Olha lá. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Mas guarde essa palavra. Não é bom que o homem esteja só. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Ele foi o primeiro biólogo. Ele catalogou os seres e deu nome a eles. Quanto tempo durou isso? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. A gente lê o texto, a gente pensa que foi tudo ali, né? No outro dia ele deu... Não, levou tempo. Tempo. Quanto? Tempo. É por isso que as pessoas ficam confusas quando diz que Caim casou com uma mulher. Quem era? Quem é essa? Exatamente quem era? Era uma tia dele, ué. Uma prima. Enfim. Então, presta atenção. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem. E aqui tem a primeira operação estética, né? E este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomará ao homem, transformou-a em uma mulher e a trouxe. E disse, a primeira clonagem humana.
A primeira clonagem da história. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque tudo que ele viu não tinha nada com ele. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, Moisés falando, né? E se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Não é bom que o homem esteja só. Uma só carne. Por que não era bom o homem estar só? Aí vai uns oficiantes de casamento. Não, porque veja bem, quando Deus criou Adão, o Adão estava solitário. Bom, ele não estava solitário, né, gente? Tinha Deus, tinha os animais, É, exatamente, ele tinha Deus, os animais, não, porque coitado de Adão, estava solitário. Tem uns caras que falam, eu só falo assim, Senhor, manda um espírito do Senhor para esse camarada, abre os olhos desse teu céu. Não, porque ele estava solitário, porque não tinha uma companheira, e não era, Deus viu que não era bom ele estar sozinho, aí Deus fez o casamento para que o homem seja feliz. Eu cansei de ouvir isso. Não tem nada a ver com isso. Ele estava feliz é demais. estava muito feliz. Rapaz, quando Deus viu que a coisa estava muito em paz para o Adão, não, ele está muito sem graça, a vida dele não tem aventura. Deus olhava lá e o tempo todo feliz. Deixa eu colocar uma coisa para ele sobreviver. Deixa eu ocupar a vida dele com coisas mais interessantes. Brinca com o leão, que é uma festa. Uma festa pior ainda. Coitada das mulheradas aí. Ô, Delma, tua brincadeira, tá? Viu, pessoal? Mas não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, nada a ver. Vamos aprender o que Deus quis dizer. Por que não era bom o homem estar só? Por uma razão. Por causa dessas duas palavras, Tzelem e Demute. Deus é uma família. Uma errada. Como o homem vai ser errado se ele não tem uma companheira? É quase um pericorese. Exatamente! É quase uma pericorese. Então, veja bem, por que não é bom que o homem esteja só? Porque o homem só não traz a expressão de Deus para o planeta. Porque Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus é uma família, então Deus criou o protótipo. Ele viu o protótipo e disse, bom, agora ele ainda não nos representa. Ele sozinho não é a expressão da nossa glória. Aí ele fez a mulher. Agora o planeta tem a expressão de Deus no mundo. Os animais, a fauna, a flora e o próprio universo, o sol, a lua, as estrelas, olham para aquele casal e o que vê nesse casal? A expressão do Criador. Tzelem. Foi o rascunho, a mulher era a obra-prima. Exatamente. O azar. Sabia que é azar? Vamos ganhar uns pontinhos. Viu, pessoal? O hebraico é azar. Olha o nome que vai para mulher. Mas é azar com S, não é com Z não. Ó, não vê. Começou, né? Quando Deus fez a mulher, azar, só que a palavra azar, sabe o que significa? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Quando Deus bará criou o homem, bará é criar, bará, criar. Ele criou vamos dizer, um vaso de barro. Pensa um vaso de barro. Pensou? Eu vou dizer. Você está querendo saber do azar da mulher, né? O homem é bará, é uma criatura, é uma coisa rústica. É isso o sentido. Azar significa adornado ou aperfeiçoado. Ou seja, Deus criou o homem, bará, uma
Não, o que eu falei aqui antes é um vaso de barro. Aí ele pegou a mulher, esse vaso de barro rústico, ele botou outra vez para trabalhar, para tirar as arestas, para tirar as imperfeições, para deixar tudo lisinho e depois fazer uma pintura. Deus está pensando em humanidade. Isso é azar. Então veja. Então, não é bom que o homem esteja só, é porque o homem só não dá expressão da glória de Deus. E aí você fala, mas e a mulher? Eu falei, não, a mulher, ela passa a ser expressão da glória de Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, só pode amar se tem um alvo a ser amado. Se Deus é amor, está dizendo filosoficamente que Deus é mais de uma pessoa. Como é que eu vou expressar o amor se eu não tenho alguém? Então, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele só não dá expressão da glória de Deus no mundo. E qual é a maior expressão da glória de Deus no mundo? Então, não é a mulher que o homem... Não, é porque Deus fica sem uma expressão no planeta. Não tem sentido. Está descendo da cruz. Tá, volta para a cruz, varão. Volta para a cruz, Nilton, volta para a cruz. Veio para cá, a Delma rindo ali. Essa Delma também. Está lembrando os velhos. Pessoal, Alex, tá tranquilo aí, Alex? Tá indo bem aí, Lé, para você? Ela olha assim e fala assim, nossa, quantos crentes de potencial para mim. Oi. É verdade, e botou no ambiente de sofrimento. Essa foi boa, Alex. Ó, foi o Alex, hein? Fui eu não, eu só tô rindo porque ficou legal a piada. É porque ela não ouviu. Rapaz, você e o Romualdo hoje mataram a pau aqui dessa parte. O Romualdo disse, não tem a pericorese. Verdade, você falou, não tem a pericorese, mas é que agora ele tira da pericorese e põe no ambiente de sofrimento. Essa foi boa, galera. Jesus, quando veio para a terra, né, para fazer a missão, aí o pai falou assim, é igual a tal. É a mesma coisa. Deus fala assim, meu filho, agora você vai saber por que, viu agora, olha lá, a vingança de Adão em cima de você. A vingança de Adão aí, ó. Oh, Deus. E ali nós temos a palavra errad. Lembra que eu falei do Yahid e errad, né? Unidade Yahid é uma unidade simples e errad é uma unidade composta. Então, não tem a expressão de Deus no planeta. Agora vai ter. E para terminar essa parte aqui, para tomar um café. Ô louco. Cara, parece que o vivente fez uma oração. E eu falo como resposta de oração e ele glorifica a Deus. Não, isso é desse jeito. Não, você, Nilton, foi o Nilton que falou, né? Foi quem? Foi lá atrás, Luizão, você está me tirando do período da pericorese, Luizão. Você está me tirando da pericorese. Isso é bom, agora vai virar meme agora, hein? Tá cheio de maldade. Ô, Luizão, você está me tirando da pericorese, Luizão. Você está me colocando no ambiente de sofrimento, rapaz. Consertou. Terminando aqui. Adão foi criado para companheirismo. E também criou uma companheira para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora comparável a ele. A palavra ajudador, presta atenção. A palavra ajudador em hebraico é ezer. É usado na Escritura para descrever aspectos do caráter de Deus. Deus é nossa força, nosso Salvador, nosso protetor. E nossa ajuda é a mesma palavra para mulher. Ezer. Quando o texto diz assim, falhei uma auxiliadora, ele está dizendo assim, eu vou imprimir o meu caráter nela. Olha que impressionante. Quando houve o pecado, essa harmonia se quebrou. E aí,
Deus falou, como consequência, ele disse para a mulher, o seu desejo será para com teu marido e ele te governará. Mas não tirou o caráter dela de auxiliadora. Não tirou o caráter dela. Ele só pôs um peso em Adão, a mais. Você vai ter que governar, porque ela é igual a você. Ó, às vezes, os caras não entendem. O que você está rindo, Giovanni? Os caras não entendem. E vão dizer que a mulher é inferior ao homem. Claro, em certos aspectos é mesmo, e Deus criou desse jeito. Né? Físico, emocional. Mas, quando a Bíblia diz que o teu marido te governará, não é que ele está rebaixando ela, ele está pondo peso nele. Protegendo ela, que é a base da sua... Agora, você, Adão, vai lutar para governar ela, porque ela está no mesmo nível que você. Você tem que entender isso. Nós temos que entender a Bíblia, como ela é. Qual é essa ótica? São co-iguais em dignidade. São co-iguais em dignidade, em natureza, em atributo, mas por causa do pecado tem rixa. Ponto. Essa é a questão. Conflito. Continuando. Assim, Eva não foi criada apenas para ser a parceira correspondente igual de Adão. Deus criou a mulher para ser um poder igual ao homem. Esse é o sentido, e é só nisso que a gente encontra paz. E para terminar, Deus estaria com a sua obra incompleta e sem representatividade no universo. E o homem não teria propósito na sua existência se não fosse viver o propósito pelo qual criaria o ser humano, a imagem e semelhança. Percebe que palavras importantes. Não somos meros indivíduos, somos uma imagem e semelhança da família divina. Agora tem duas famílias do universo, a família Deus e a família homem, duas erradas. E eu só me encontro como pessoa se eu estiver errado com Deus. E o último versículo, Gênesis 5:2. Quem vai ler para nós tomar café? Nós vamos entrar em outro detalhe depois. Sérgio, leia Gênesis capítulo 5, versículo 2. Se for na versão atualizada, melhor ainda. Aqui, Eugênio, ó. Fica quieto, tá? Eu que ensinei ele. Foi, fica quieto. Tá? Você não estava aí, rapaz? 5:2. Viu? Viu, Giovanni? Quando você não estava aí, ele ficava só ostentando o microfone. Lê lá, Sérgio. Deus criou o homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Isso, eu gosto mais da atualizada, mas é isso aí mesmo. Lê lá, Romualdo. Olha lá, tá certo. É o nome de humanidade. Humanidade. Aham. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Os dois eram Adão. Certo, Raquel? Adão não era nome próprio, Adão era distinção de raça. Aí a versão que o Sérgio leu já fala o que de fato é. Mas eu queria usar a palavra Adão para a gente entender que Adão não era nome próprio, era distinção de raça. Os dois eram Adão. Depois do pecado, o Moisés vai chamar o homem de Adão e o Adão vai chamar a mulher de Eva. Vamos tomar um café, Luizão?